Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 31 de dezembro de 2025. Estamos fechando este ano de 2025, que também foi o ano, mais ou menos, que delineou o fechamento de uma grande janela de tempo que faz parte do final da transição planetária. Como já dissemos, mesmo que pouco se viu, porque tudo é energia e a energia não se enxerga com os olhos, nós vamos ver o efeito de tudo isso, dessas energias que foram modificadas, nos próximos anos agora. Porque, primeiro, a energia muda e depois ela se materializa. É assim que se cria, é assim que se transforma, é assim que os mundos evoluem. Inclusive, a nossa consciência, porque nós somos uma alma, somos uma consciência. Ninguém consegue mudar a olhos vistos. É preciso trabalhar a energia, se alinhar com as frequências mais elevadas, e aí sim nós vamos nos elevando também em todos os aspectos, inclusive fisicamente. Hoje nós vamos falar sobre como receber e ancorar as mensagens espirituais. É óbvio que tem pessoas que canalizam, e quem canaliza já tem este canal e faz do seu jeito. Dá para aprimorar o canal, sim. Cada um pode melhorar, pode aprofundar, pode se elevar e acessar informações de frequências e dimensões mais elevadas. Mas hoje vamos falar sobre as pessoas comuns que não têm nem tempo, talvez não tenham o canal ainda pronto para canalizar informações. Então elas precisam ver as mensagens, receber as mensagens através de quem trouxe essas mensagens. Existem muitos canais maravilhosos, pessoas especiais que trazem canalizações. E a gente sempre diz, não vamos formar opinião sobre um ou outro, mas eu vou falar hoje aqui sobre você. Você que lê, você que acompanha, você que ouve, você que assiste as mensagens que eu trago para vocês há bastante tempo. São quase 15 anos de trabalho trazendo mensagens e vocês já se acostumaram com a maneira que eu consigo também interpretar a mensagem que eu canalizo, porque às vezes o canalizador ele tem um jeito próprio para transcrever aquilo que ele vê, aquilo que ele sente. Ultimamente tem aparecido muitas tecnologias, inclusive a inteligência artificial, e às vezes escutamos uma mensagem e aí a pouco escutamos uma outra mensagem de um outro canal, mas a voz é artificial, porque aquela voz é da inteligência artificial. E fica meio esquisito porque nós sentimos que a vibração não está na mensagem apenas, está também na forma como ela é expressa. Na voz, no timbre. Se você se acostumou com a minha voz, então você sente a frequência, a vibração dessa voz. Se você não tem muita simpatia, não tem muito alinhamento com a frequência da minha voz, aquela mensagem que eu trago também não vai te fazer muito sentido. Porque é preciso que haja uma sintonia muito fina, muito estreita entre a mensagem, a voz e a maneira como ela é transmitida. Muitos de vocês já perceberam que a mensagem, no seu modo original, ela é bastante pausada. Essas pausas, elas são necessárias por várias razões. Primeiro, é preciso a pausa para que eu consiga interpretar a mensagem que eu estou recebendo. É como se você visse um desenho
uma imagem e tivesse que descrever aquilo. É preciso um tempinho curto. No meu caso, é o tempo e o espaço que eu deixo entre as palavras, entre as frases. Agora vamos olhar pelo lado de quem acompanha aqui as mensagens. Você que está ouvindo. Se você colocar a mensagem numa velocidade acima desta que eu faço a gravação, a frequência não é a mesma. Você não vai absorver a mensagem de uma forma mais profunda. Você vai receber ela superficialmente. Faça um teste. Não preciso aqui provar nada, porque isso é informação, e informação a gente recebe e passa. Não temos que discutir. Cada um tem o seu método, a sua metodologia. Escuta este áudio, neste vídeo, numa velocidade acelerada e depois escute novamente na velocidade normal da gravação. Você vai ver a diferença. É preciso saber a diferença. Não é porque eu estou dizendo. É preciso que você saiba a diferença, que você sinta a diferença, que você perceba a diferença na absorção da mensagem. E até porque, se você repetir uma segunda vez, uma terceira vez ou mais vezes, você vai receber mais e mais informações dentro da mesma mensagem. Porque a nossa consciência ela tem que estar aberta para receber a informação. Às vezes a mensagem ela é um pouco mais profunda e a nossa consciência não está naquela frequência para receber a informação na sua forma integral, então ela recebe em partes. Se nós analisarmos as coisas pela lógica, tudo é assim. É preciso dar um tempo, é como uma chaleira de água que você coloca para esquentar, para ferver. No princípio ela está ainda fria. Com o passar dos segundos, dos minutos, ela vai aquecendo. Aos poucos, ela não vai sair do 0 grau, ou do 10 graus, ou do 20 graus para 100 graus, que é a temperatura da fervura. Não vai sair assim no estalar de dedos, tem um tempo necessário. A nossa consciência tem um tempo necessário, cada um tem o seu tempo. As consciências não são iguais, por isso é preciso que cada um descubra o seu método. Porque receber informações e não compreender não vai funcionar, como se diz, não vai ajudar em quase nada. A informação pode ser simples, pode ser rápida, mas ela precisa ser profunda. É ganhar tempo. Às vezes as pessoas dizem, eu acelero para ganhar tempo, porque uma mensagem de 30 minutos, de 40 minutos, demora muito. Bom, não adianta apressar o tempo se a consciência não consegue absorver a informação. É tempo perdido. Tire um tempo para ouvir, para estudar, para aprender. É assim que a gente faz. Eu tenho pouco tempo, então tenho que apressar a velocidade da gravação. Então deixa para depois e faça os teus serviços, os teus trabalhos e depois se acomode e se prepare para receber a informação. Aí ela vai ficar gravada na tua consciência. Aí é um ganho de tempo e não uma perda de tempo. Quando você começa a ouvir com calma, sem pressa, e você está preparado para ouvir aquela mensagem vai vir numa frequência que é a tua frequência, você vai compreender.
O canalizador, se não está na frequência da mensagem, não vai receber a mensagem. Vai receber uma mensagem diferente. Às vezes, para canalizar uma mensagem, eu preciso me concentrar muito e preciso de um tempinho. Não é assim, sentar e agora eu vou fazer. Às vezes, a preparação começa algumas horas antes. É preciso entrar no clima, como se diz, na frequência, na vibração. Porque se a informação vem de uma dimensão, de uma consciência mais elevada, eu preciso acessar aquela frequência para receber a informação, senão não vou receber uma outra informação. E assim também é a interpretação da mensagem. É preciso se dar o tempo necessário, sem se envolver com coisas externas. Eu vejo muitas pessoas dizendo, enquanto eu estou fazendo tal serviço, eu fico escutando. Sim, é uma forma também, se não há outra maneira, ajuda e ajuda muito. Eu estou escutando no trânsito, também. Eu estou escutando enquanto estou na academia, também. Mas faça as experiências, tire o tempo para ouvir. As mensagens aqui, elas são sempre rápidas, entre 30 e 40 minutos. É um tempo que não cansa e é um tempinho que a pessoa pode aproveitar esse tempo para relaxar, para descansar. Todos nós precisamos de vez em quando de uma pausa no serviço, no trabalho, no esforço. Então, enquanto você descansa, você ouve. Aí você une o útil ao agradável, porque a mensagem ela sempre traz um relaxamento. Ela traz uma frequência que se alinha com o descanso que você precisa. Ela te traz uma paz, uma tranquilidade, que ajuda inclusive a descansar o corpo físico, a mente. Porque a mente não é o coração. E essas mensagens não vão para a mente, vão sempre tocar o coração. Ouvir mais de uma vez também é importante. Ouvir quantas vezes necessárias. Às vezes você volta ali na playlist do canal e escuta novamente uma mensagem de 2, 3 meses ou de um ano atrás. Você já nem lembrava mais da mensagem. Quando você começa a escutar, você vai lembrar da mensagem e você vai agregar mais informações, porque você também avançou um tanto já na tua consciência natural. Aquilo que você compreendeu há um ano atrás, agora você vai compreender de uma forma mais alargada. Por isso as mensagens mais antigas, elas sempre trazem informações que parece que foi agora que foi colocada a mensagem, e no entanto ela está ali há um ano ou mais. Mas você também andou, você também caminhou, você também teve a consciência alargada neste ano. Lembre-se que Saint Germain já disse muitas vezes, e não foi só para uma pessoa que canaliza, são para vários canalizadores, que agora aquilo que antigamente levava um século, leva um ano, até menos. Então quando você vê uma mensagem de um ano atrás, você já está com uma consciência como se você tivesse vivido um século. Seu corpo tem um ano a mais de vida, mas a tua consciência se expandiu numa velocidade muito maior. Se permitir e aceitar a mensagem, mesmo que haja dúvidas. Por quê? Às vezes a mensagem vem e confirma aquilo que você já sabe. É só para confirmar. Muitas vezes acontece isso. Você tinha ouvido alguma coisa, já tinha uma pequena noção, e daí a mensagem vem e parece que aquilo vai fechar com chave de ouro aquela informação. Mas às vezes a informação é nova. Você nunca tinha ouvido nada a respeito. Então, se permitir e aceitar, por que eu estou ouvindo isso? Está me servindo?
Bom, se está ressoando no teu coração, está servindo. Se não ressoa, então deixa de lado. Mas se permita avaliar sem julgamento. Tem muitas pessoas que levam alguma mensagem para o seu lado pessoal, ou por outra razão qualquer, e não concorda, e porque tem a opinião formada, porque tem as suas paixões, então tudo aquilo simplesmente não serve. Não é assim que se aprende. Nós aprendemos quando nós nos permitimos. Se nós não entendemos a mensagem, ou naquela hora eu não estou preparado para entender aquela mensagem, deixa de lado. Daqui a pouco ela volta. Volta com outra roupagem, através de um outro canalizador, através de uma outra data, enfim. O universo ele está sempre atento aos nossos movimentos. Ele sabe exatamente o ponto que eu estou, que você está. Ele sabe o que você precisa, sabe o que eu preciso. Ele oferece as alternativas. Então sempre veja as possibilidades. Ah, será que é? Será que não é? Esta semana que passou eu recebi muitas mensagens sobre 2 temas. Uma, por que tem gente que diz que a Terra é plana, outros dizem que a Terra é arredondada? O que você acha? Olha, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Por todos os entendimentos que eu tenho, por todas as informações que eu tenho, por tudo aquilo que eu já recebi, eu entendo que a Terra tem uma forma esférica. Não posso negar. Por que eu acredito que a Terra é redonda? Porque tudo aquilo que eu recebo fala sempre mais ou menos dos corpos celestes que estão em movimento, numa espiral, e aquelas formas de planetas, de estrelas, são arredondadas porque elas giram sobre si mesmas. Por exemplo, a Terra gira sobre si mesma a cada 24 horas. Se ela gira sobre si mesma em 24 horas, nós não vemos a velocidade dela, mas ela gira numa velocidade muito grande e ela vai, o atrito na formação dela, não vou dizer que hoje tem atrito, mas na formação do planeta, quando ainda era gases e poeira cósmica, tomou uma forma arredondada. Isso é lógico. Não é preciso saber muito para entender a lógica. Mas se um dia provarem que, mesmo com o giro, ela manteve uma forma plana, então nós vamos aceitar, porque nós ficamos sabendo. Ninguém aceita aquilo que não sabe, obviamente. Outra questão é também agora, parece que está na moda de novo, os 3 dias de escuridão. Eu já postei várias matérias sobre isso e as possibilidades. Existem muitas possibilidades, porque os 3 dias de escuridão é uma metáfora. É uma metáfora, é uma forma de dizer, vai haver alguma coisa para haver uma mudança. Mas é bem provável que ninguém perceba nada, porque as mudanças no planeta Terra estão acontecendo de uma forma que não são visíveis. Não pelo menos assim, de uma forma abrupta. Nós vemos as mudanças no decorrer dos dias, dos meses e dos anos. E está muito acelerado. Porque a Terra vai fazer uma transição suave e pacífica. Você mudou a linha de tempo em 2010. A linha de tempo do planeta Terra deixou para trás a possibilidade da linha de tempo do Armagedão, que haveria, sim, grandes catástrofes, talvez até o arrebatamento para salvar as almas boas, e as outras iriam enfrentar aquilo que elas mesmas construíram. Hoje a situação é diferente. Está havendo a remoção das almas que não são herdeiras da nova Terra, as desencarnadas, e está também, pouco a pouco, as encarnadas também. E vai sobrar aquelas que são as herdeiras, que estão na frequência da nova Terra, com a sua consciência mais elevada. Sem tragédia, sem grandes coisas, a não ser aquilo que já é natural, normal, que a gente conhece ao longo dos tempos. É preciso armazenar, é preciso se proteger. Olha, o plano divino seria
realmente um fracasso se fosse permitir isso na condição que está hoje o planeta. O plano divino, ele não brinca com as pessoas. Então aquela pessoa que não sabe de nada, não vai armazenar nada e vai acontecer e ele vai morrer de fome. Ou então vai assaltar a casa do vizinho, vai arrombar os supermercados, vai tirar de quem tem, porque na hora que a coisa aperta, o instinto de sobrevivência vai gritar mais forte. Eu não vejo essa possibilidade. Pode haver qualquer coisa. Os sistemas podem parar um tempo para haver algumas trocas necessárias, mas eu vejo que os sistemas estão trocando e não há necessidade de muita paralisação, às vezes algumas horas. Tudo está, os sistemas estão mudando a olhos vistos e não é preciso interromper o fluxo. Então qual é a necessidade? Porque haverá prisões em massa para não atrapalhar. Bom, então bastaria simplesmente parar as comunicações umas horas, uns dias, e daí ninguém fica sabendo o que acontece ali na cidade vizinha. Mas se isso está já acontecendo e nós não estamos vendo, porque existem possibilidades, existem seres dentro da Aliança da Terra que estão fazendo o trabalho e nós não estamos percebendo. Existem realidades diferentes ao nosso redor, linhas de tempo paralelas, e nós não estamos vendo. A Terra tem várias dimensões aqui. Se ela está na terceira, a alma, quando desencarna, vai para a quarta. E agora nós vamos entrar numa faixa de frequência de quinta dimensão de consciência. Então nós temos que admitir que a Terra tem a dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3, 4 e 5. E a nova Terra vai ter dimensões até a nona? E onde estão essas dimensões? Se não são realidades? Realidades de consciência. Cada consciência está numa dimensão de realidade. Aquilo que eu vejo numa dimensão que eu consigo acessar, ela não é visível para dimensões inferiores, somente para quem tem a consciência em dimensões superiores. E assim é. Por que você está aqui neste canal e entende essas mensagens e acha isso lógico, mesmo que de vez em quando surja alguma dúvida? E tem pessoas que simplesmente refutam isso e dizem: isso aí não existe, isso é viagem. Isso aí é não sei o quê, bebeu alguma coisa hoje, né? Enfim, são situações que as pessoas às vezes querem dizer: isso não acredito e não existe e já tenho a minha opinião formada e deu. Por quê? Porque a dimensão da consciência dessa pessoa não está na quarta e nem na quinta, não acessa nenhuma fresta ainda. Está com os dois pés fincados na terceira dimensão. E a terceira dimensão é isto, é matéria. A terceira dimensão é a dimensão da matéria, e se você não enxerga, então você não vê outra dimensão, só vê a terceira, que é materializada. Então, admitir as possibilidades, nós precisamos sempre admitir as possibilidades, senão nós não saímos do lugar. As mensagens sempre devem ser de alma para alma. Veja que um dia eu coloquei uma mensagem que dizia que vemos a beleza da alma quando tocamos o coração do outro. Essa frase foi uma inspiração num vídeo, não sei de quando, faz tempo. Nós só vemos a beleza da alma quando tocamos o coração da pessoa, porque a alma está no coração, não está na mente. A mente é mais fácil você criar um tumulto, um conflito, uma discussão. Mas quando você toca o coração, você vê a alma. As almas se tocam, as almas se entendem, porque elas estão numa frequência muito mais elevada do que a frequência da mente, do ego. Uma frequência que a mente não compreende, que o ego não compreende, é o coração que compreende. Quando eu coloco aqui as mensagens para vocês, eu estou tocando o coração de cada um de vocês.
Eu sinto o coração de cada um de vocês, eu sinto o coração de cada um de vocês num comentário, até num questionamento, até às vezes num comentário que discorda. Ah, eu não concordo com isso porque no meu ver é de outra forma. Não tem problema. Quem é que tem a verdade absoluta? Ninguém. A verdade absoluta só nas dimensões mais elevadas, quando a consciência está muito alargada e ela vê todo o aspecto de cada coisa. Nós aqui apenas vemos uma parcela, um ponto de vista, um ângulo, como se diz. Então não há divergências, há apenas formas diferentes de ver aquilo que está na nossa frente. Depende onde se coloca o foco. Mas a frequência da mensagem, ela sempre toca. Porque ela toca o coração. Aqui nós não buscamos satisfação de ego de ninguém. Não estamos aqui buscando apenas visibilidade. Estamos aqui fazendo um trabalho, uma missão. E a missão requer apenas empenho e boa vontade e amorosidade. E isso não falta em nenhuma mensagem colocada aqui. Mesmo aquelas que às vezes dá como alguns dizem, hoje foi um puxão de orelha. Tem a equipe espiritual, que ela é composta por muitas almas elevadas. Eu não tenho um mentor. Eu tenho uma equipe, eu sei disso. Eu nem conheço todos eles porque eu não tenho esse interesse, essa curiosidade. Mas pelo entendimento que eu tenho, às vezes vem um mentor, que quem lê os livros espíritas, principalmente os livros do Kardec, eu consigo identificar a mensagem pela forma com que ele age. É um espírito que age com dureza, mas com amorosidade. É o espírito de São Luís. De vez em quando baixa o São Luís aqui. Aí a mensagem fica um pouco dura, mas não deixa de ser amorosa. Porque nós não queremos o mal de ninguém, não queremos julgar ninguém. Queremos, às vezes, puxar para o trilho. Se aquela alma está indo para o precipício, é preciso, às vezes, dar um puxão com força para ela não cair. Às vezes machuca um pouco o bracinho, mas vai fazer o quê? É para o bem de cada um. A mensagem, então, deve sempre acolher, animar. Ela tem que sempre trazer confiança. Trazer essa confiança para as pessoas. Estimular e encorajar. As mensagens que não acolhem, que não animam, que não trazem confiança, nem estimulam e nem encorajam, bom, aí então não há o que dizer. A mensagem não é da luz. A luz é sempre a consciência elevada. É a centelha que vem da fonte, porque lá na fonte é uma fonte de luz, uma fonte de consciência, a fonte que emite os átomos, sementes divinos, que são as almas que povoam os mundos, o cosmo infinito. A mensagem da luz, ela sempre traz o alento. Por mais que ela precise abrir os olhos das pessoas, ela traz um alento, uma esperança, uma confiança. Será que precisa repetir isso quantas vezes? Eu estou vendo lá que estão falando os três de escuridão e estou ficando com medo porque, meu Deus, que coisa horrível que vai acontecer. A mensagem não é da luz. Vai haver uma hecatombe nuclear. Vai haver conflitos que vai colocar a humanidade em risco. Isso não é a mensagem da luz. A mensagem da luz diz, você é uma alma, já veio reencarnar com um projeto pronto. Você mesmo fez o projeto. Tu vai passar aquilo que tu precisa passar. Pode evitar de passar por situações mais duras, desde que você faça algo diferente para evitar que precise passar por aquelas lições mais duras. Tem várias maneiras de aprender. E ninguém vai desencarnar antes da hora, a não ser pelo suicídio, que é uma vontade própria. As almas são respeitadas
dentro desse plano encarnatório, o prazo que ela pediu, ninguém, nem abaixo nem acima, pode impedir que se cumpra o prazo. Porque nós não estamos aqui arriscando a sorte. Estamos aqui cumprindo um projeto que a própria alma elaborou para si, enquanto estava na quarta dimensão, que é uma dimensão acima da terceira, que se vive aqui na matéria. Então vamos começar a deixar de lado os medos, as preocupações, porque isso só baixa a frequência, e quando baixa a frequência nós acessamos coisas mais duras, porque nós atraímos pela frequência, pela vibração. E enfim, estamos encerrando mais um ano, cansados, calejados, mas esperançosos. Este ano de 2025, na numerologia, pelo peso energético, é o número 9, sempre é um final de ciclo. O 9 é o último algarismo. Todos os anos, se você somar qualquer data, pega o ano, soma os números, sempre dá o arredondamento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. 9 é o último. Aí começa de novo no 1. O ano que vem, 2026, soma os números, 2 mais 2 e mais 6, dá 10. 10 é 1 mais 0. 1 mais 0 é 1. O 0 não soma. Então, ano que vem será o início do novo ciclo. E agora fechamos esse ciclo. E estamos no ponto mais importante da transição planetária. Por isso, fecha-se um ciclo importante e abre-se outro também importante. Vamos aproveitar essas oportunidades que temos. Mas, como eu disse, é finalizar mais um ano cansados e calejados. Mas, acima de tudo, esperançosos, confiantes, porque existe um plano maior. E, como é o último vídeo do ano de 2025, amanhã já é 1º de janeiro de 2026. Então eu já deixo aqui o meu sincero desejo de que cada um de vocês comece este ano com confiança, com certeza que vai começar a aparecer as mudanças que já houveram em termos de energia, mas que ainda não foram percebidas porque ainda não se materializaram. Mas elas vão se materializar. Confie. Nós teremos, obviamente, não somente 2026, temos alguns anos na frente, que são os anos do início da reconstrução do planeta Terra e de tudo que há aqui. Obviamente que tudo deve finalizar até lá por 2050, 2060, mas não chegaremos em 2060 se não fizermos algo agora, no presente momento. Porque se você quer fazer uma caminhada de 10 km, você só vai fazer se você der o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro, e assim por diante. Não adianta querer dar um salto, não vai alcançar. Então este ano começa, é um ano realmente muito importante. Eu já disse aqui tantas vezes que se alguém dormisse aí em 2022, 24, 25, pode escolher o ano que quiser. Dentro deste ano, depois de 2020, se alguém dormisse e acordasse em 2030, sem ver nenhum dia nesse intervalo, vai apostar tudo que tem que ele não está mais no planeta Terra, está num outro planeta. Tamanha a diferença. E nós vamos ver essas diferenças. Confia. Porque se você não acredita, não confia, você não faz nada, você não mexe a energia. E é preciso que cada um faça a sua parte, porque se eu quero caminhar, eu tenho que mexer as minhas pernas, não adianta gritar para o outro. O outro, se quer, faça a mesma coisa. Então, que 2026 seja realmente o início de um novo tempo. Obviamente, não estamos ainda na nova Terra, mas estamos a um passo, faltando algumas décadas. E é preciso finalizar esse pedaço que falta. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.